6, para que nós então concluamos esse capítulo número 3, que já desde algumas semanas nós temos estudado. Foram 7 semanas estudando este texto e neste momento então nós vamos concluí-la. 1 Timóteo, no capítulo 3, do verso 14 até o verso 16, a palavra do Senhor nos diz assim, meus irmãos: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Até aqui a santa e bendita palavra do Senhor. Nós vamos mais uma vez orarmos ao Senhor, pedindo que Ele ilumine o nosso entendimento. Oremos, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de podermos servi-lo. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor continua a falar conosco, o Senhor continua a nos instruir, e neste momento, ó Deus, o Senhor nos mostrará como que o ministério terreno de Cristo ele foi concluído. E o desejo do nosso coração é que nós creiamos, Senhor, em tudo que aqui ouviremos. Que o Senhor faça, ó Deus, com que esta palavra transforme a nossa vida, de forma que nós possamos cada vez mais, ó Deus, aprender a viver de forma que agrade ao Senhor. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no Império Romano, um dos momentos mais aguardados e celebrados daquele tempo era o momento, então, em que um general, após vencer uma grande campanha de guerra, ele voltava, então, agora para a sua cidade natal. E ali, a depender do tamanho da batalha que ele havia vencido, ele era recebido por uma grande celebração. Uma grande festa marcava aquilo que o Senhor aquilo que eles haviam, então, conquistado. Eles, então, aquele tempo era marcado por um grande desfile, e nesse desfile, então, você tinha o general à frente, recebendo os louros da vitória, sendo ovacionado pela população que o aguardava, e ao fundo daquela comitiva, juntamente com os seus soldados, estavam os escravos, aqueles que haviam sido conquistados na batalha, de forma que aquele momento marcava o triunfo de um império, representado por aquele general. Então era um momento de muita glória, era um momento em que ficava evidente para todos que estavam presentes a força que o Império Romano tinha, quando então liderado por grandes generais e as suas tropas. Perceba, queridos, que hoje nós vamos terminar aquilo que nós começamos a ver já há algumas semanas. Nós já vimos que Jesus, por conta do nosso pecado, ele se fez carne, então nós vimos que ele foi declarado justo pelo Espírito. Nós vimos também que essa mensagem e tudo o que aconteceu foi algo que os anjos foram contemplando no desvelar dessa revelação do Senhor, que essa mensagem ela foi levada até mesmo entre povos que não pertenciam ao povo do Antigo Testamento do Senhor, e que como consequência disso, pessoas foram chamadas à fé. E aqueles que pertenciam ao Senhor, o Senhor então lhes abriu o coração para que eles pudessem crer. Agora, nós vamos ver então como que esse ministério terminou. E é por essa razão que o texto bíblico, então, o tema que nós ouviremos nessa noite, na nossa série de exposições Uma Igreja Segundo a Escritura, é que a igreja deve anunciar a verdade sobre Cristo, aquele que foi recebido na glória. Veja, queridos, para aqueles que me ouvem pela primeira vez ou para aqueles que já faz algum tempo que não me ouviam, lembremos de onde nós estamos vindo. Paulo, então, havia enviado Timóteo para que Timóteo pastoreasse a igreja da cidade de Éfeso. Então, no primeiro capítulo, Paulo mostra que heresias e falsos mestres não deveriam ser tratados de forma banal, mas que eles deveriam ser calados para evitar que a igreja sofresse as consequências de uma falsa doutrina. No capítulo 2, Paulo deu orientações sobre o culto ao Senhor.
dizendo que cabia aos homens a responsabilidade de conduzi-lo diante do Senhor. E no capítulo 3, Paulo então apresentou quem sim esses homens, os oficiais da igreja do Senhor, e terminou este capítulo, aqui é o texto que nós estamos vendo, com um louvor a Deus. E então agora nós nos concentraremos a ver, então, este Cristo que foi recebido na glória. É importante perceber, meus irmãos, que aqui Paulo está louvando a Deus. Ele está cantando ao Senhor. Ele está descrevendo um mistério maravilhoso. E lembre-se que a palavra mistério, como usada por Paulo aqui, não traz a ideia de algo que ainda continua oculto a ser alcançado por alguma revelação especial. Na verdade, Paulo está falando de um mistério que em Cristo foi revelado. E agora, depois de descrever tudo o que Cristo fez, Paulo agora descreve como se deu o fim desse ministério terreno. E o verbo usado por Paulo aqui, que foi traduzido por recebido, ele literalmente é composto de duas palavrinhas gregas. A primeira palavra é uma preposição que significa para cima. E a outra palavra significa pegar, ou tomar, ou arrancar. E o significado dessa palavra aqui, literalmente é que Cristo é aquele que foi elevado, foi arrancado, foi transportado. A ideia é essa que o texto está traduzindo. E lembre-se que Paulo está seguindo a mesma estrutura de todos os verbos que até aqui estavam sendo estudados. Então o verbo ele está na voz passiva e ele descreve então que Cristo ele sofre as consequências disso que estava acontecendo e descrito pelo verbo, e ao mesmo tempo que isso está no aoristo, indicando algo que aconteceu no passado. Então Paulo está dizendo que Cristo foi elevado às alturas. Não é que ele se elevou, ele foi elevado por Deus. E é interessante perceber, meus irmãos, que aqui o que está sendo descrito diante de nós é a assunção de Cristo, ou a ascensão de Cristo Jesus. E se você olha para textos correlatos, como por exemplo, quando você vai para Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse texto juntamente comigo. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, do verso número 9 ao verso número 11. E aqui Lucas, na verdade, vai fazer menção a duas palavras para descrever o que é que estava acontecendo aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo número 9 até o versículo número 11. Lucas diz assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vistas deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Veja que aqui no versículo número 9 há a expressão foi elevado, que é a mesma expressão que Paulo está usando aqui. Paulo está mostrando o que ele diz em Timóteo, Lucas está dizendo aqui em Atos, e usando a mesma palavra. Então Lucas também está endossando essa ideia de que Cristo foi elevado às alturas por Deus. Esse mesmo entendimento aparece na parte final do capítulo 24 de Lucas, quando Lucas está descrevendo a assunção ou a ascensão de Cristo Jesus. Mas quando a gente olha para o versículo número 11, Paulo agora não usa mais um verbo, mas Paulo usa agora um substantivo para dizer que Cristo foi assunto ao céu. E esse substantivo tem exatamente a mesma raiz. E a pergunta é, por que eu preciso entender que Cristo foi assunto aos céus e que ele não foi por ele próprio elevado aos céus? Porque Paulo está enfatizando aqui, meus queridos, o aspecto trinitário do plano da salvação. Então Paulo está descrevendo o que Cristo fez. Paulo também descreveu o que o Santo Espírito do Senhor fez, quando disse que o Espírito declarou Jesus como algo injusto. Não por conta de pecados que ele havia cometido, mas dando a ideia de que ele havia cumprido o propósito de sua obra. E agora, Paulo então está descrevendo o que o Deus Pai faz.
Então a ideia é que tudo o que estava acontecendo no plano salvífico do Senhor era uma obra trinitária. Aquele Deus que havia predestinado alguns desde toda a eternidade, como Paulo diz aos Efésios, agora ele estava recebendo Cristo com glória. Ele estava trazendo Cristo novamente à presença dele, para que então ficasse claro que a obra de Cristo, ela não havia ficado incompleta. A ideia do que Paulo está descrevendo aqui, meus irmãos, é literalmente que Cristo foi recebido com glória. Um comentarista desse texto, ele diz assim: a ascensão é tanto o coroamento de sua obra redentora, quanto a exaltação do trono do Filho ao trono da majestade de Deus. Ele não apenas ascendeu aos céus, ele foi recebido com grande dignidade à direita de Deus Pai. Então perceba que o que Paulo está enfatizando não é sobre apenas aquilo que Cristo fez, mas a maneira como Deus então o recebeu. E a ideia é expressa de forma ainda mais clara, porque Paulo fala que Cristo foi recebido na glória. E veja que essa expressão glória aqui literalmente descreve o esplendor eterno de Deus. Então é uma realidade que transcende a toda a criação. Nesse momento, então, o que nós temos então é um Deus que está recebendo Cristo, devolvendo a Cristo a glória que ele havia tido com Deus antes da fundação do mundo, como o Evangelho de João, no capítulo 17, no verso número 5, ela deixa claro. Perceba então que a glória que está sendo descrita aqui, meus irmãos, é uma realidade visível e gloriosa que está sendo descrita a respeito do que Cristo fez. Perceba que, porque eu comecei falando sobre as festas do triunfo do Império Romano? Porque a ideia do que está sendo descrito aqui por Paulo é exatamente isso. É Cristo tendo se feito homem para que ele pudesse pagar o preço pelo nosso pecado, e agora que o preço do pecado havia sido completamente satisfeito, agora Cristo estava recebendo a glória, Cristo estava recebendo a honra que ele havia tido antes da fundação do mundo. Olhe para o Evangelho de João no capítulo 17 e veja como isso é claro e o que Jesus ora aqui na oração sacerdotal. Evangelho de João, capítulo 17, verso número 5. Vamos ler juntos esse texto, meus irmãos? Evangelho de João, capítulo 17, verso número 5. Evangelho de João, capítulo 17, verso número 5. Vamos juntos? E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, o que é que estava acontecendo nesse momento, então, em que Cristo é recebido em glória? Deus o estava coroando por tudo aquilo que ele havia realizado. Deus estava demonstrando a sua plena satisfação pela obra de Cristo realizada entre os homens. Portanto, a beleza desse cântico paulino é percebida exatamente nessa frase, em que a ascensão de Cristo, a sua recepção na glória, compreendem não apenas o encerramento do seu ministério, não é simplesmente o fim da história, mas é a celebração da vitória de Cristo sobre a morte e todos os inimigos. É uma declaração de triunfo. Perceba, portanto, queridos, que a primeira coisa que a gente aprende nesse sermão é que a base da nossa esperança, como Paulo vai trazer lá em Romanos, em 1 Coríntios, no capítulo 15, é que Cristo venceu a morte. E ele o fez de forma gloriosa. Mas, infelizmente, queridos, por conta desse evangelho que tem sido adulterado nos nossos dias, por conta das falsificações da verdade do Senhor que a gente vê em muitos lugares, a imagem de Cristo que ainda fica em nossos corações é a imagem de um Cristo vencido, de um Cristo sofredor, de um Cristo que está padecendo. Mas a história não termina com Cristo
padecendo. A história termina com um Cristo glorioso. Perceba, queridos, por isso que nós precisamos olhar para a palavra de Deus e perceber que a base da nossa esperança, a base da nossa convicção, a nossa perspectiva escatológica quanto ao futuro, depende da vitória de Cristo. Se Cristo não tivesse vencido a morte, não haveria esperança para nenhum de nós. E o que Paulo está dizendo aqui é que ele, como o Rei dos Reis que é, como o Senhor dos Senhores que é, como aquele que governa a história, ele foi recebido em glória por aquele que o havia enviado para o cumprimento da sua missão. Perceba, queridos, que a primeira coisa que a gente precisa perceber com esse sermão é: tire da sua cabeça a imagem de Cristo impregnada pelos filmes, por séries torpes como The Chosen. Tiro isso da sua cabeça. Lembre da imagem de Cristo descrita por João em Apocalipse. De um Cristo glorioso, de um Cristo que venceu até a morte. Essa é a primeira coisa que a gente percebe. Mas agora, como nós temos feito, meus irmãos, nós vamos olhar para a Escritura desde o Antigo Testamento para que a gente possa perceber que a ascensão de Cristo não foi um improviso de Deus. Que o plano da redenção não foi algo que Deus improvisou, porque o homem havia pecado. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Salmo número 110. Nós leremos o verso número 1 e nós leremos todos juntos. Salmo 110, verso 1. Salmo 110, versículo número 1. Vamos juntos? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Olha o que o salmista está profetizando. O salmista está cantando ao Senhor, dizendo que o Messias seria aquele a quem todos os inimigos seriam colocados como um descanso para os pés. Aonde esse texto ele aparece? Quando Jesus está confrontando os fariseus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no versículo número 44, vá comigo para a sua Bíblia. Mateus capítulo 22, versículo número 44. Quando Jesus agora questionando os fariseus, então ele pergunta: que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? Então agora Jesus no versículo número 44 vai citar o Salmo 110 para dizer: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então aqui fica evidente que Cristo era o verdadeiro descendente de Davi, que ocuparia o trono. Ele é aquele que governaria o mundo e o faria para todo o sempre. Agora avance um pouquinho a sua Bíblia para Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso número 34 e no verso número 36, quando Pedro agora está pregando o seu primeiro sermão, após o Espírito Santo do Senhor ter sido derramado sobre todos aqueles que ali estavam o aguardando. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo número 34, nós leremos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 34 ao versículo 36. E olha o que Pedro diz aqui. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então agora Pedro pregando a mensagem naquele momento do dia de Pentecostes, então, ele cita o Salmo 110, e diz que aquele Jesus que havia sido condenado à morte por eles, Deus o havia feito Senhor e Cristo, e cita o Salmo 110 para demonstrar isso. Mas agora vá um pouquinho mais adiante a sua Bíblia, no livro dos Hebreus, ou na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1.
Hebreus capítulo 1. O escritor aos Hebreus agora está apresentando Cristo como aquele que é superior aos anjos. Hebreus capítulo 1, verso número 13. Então, mais uma vez, o escritor aos Hebreus, ele vai citar esse texto. Dentre os muitos textos do Antigo Testamento que ele cita, ele diz assim: ora, a qual dos teus anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos por estrado dos teus pés? Verso 14. Não são todos eles ministradores, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então perceba que aqui o salmista, o escritor aos Hebreus, está citando este salmo para mostrar aquilo que Paulo já enfatizou, de anjos servindo ao Senhor, de anjos contemplando a obra da redenção, que em Cristo Jesus estava sendo revelada, porque Cristo é o Senhor também sobre os anjos. Então perceba que tudo que nós estamos vendo a partir deste salmo é que Cristo é aquele de quem foi dito que todos os inimigos seriam colocados sob os seus pés e que ele governaria o mundo e o faria para todo sempre. Agora vamos fazer essa mesma caminhada com outro texto da Escritura. Abra sua Bíblia agora em Isaías, no capítulo número 52, verso 13 e 14. E veja que o profeta Isaías, ele profetiza aqui a respeito da ascensão do Messias. Livro do profeta Isaías, capítulo 52, e nós leremos o verso 13 até o verso número 15. Isaías, capítulo 52, do verso 13 ao verso 15. E veja o que o profeta Isaías diz aqui: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. O profeta Isaías está profetizando claramente o dia então em que mesmo aqueles que hoje se orgulham do seu poder, aqueles que se orgulham de perseguir a igreja e que hoje desprezam a mensagem de Cristo, Isaías diz: um dia eles se admirarão, quando então agora em glória ao Senhor ele se revelar. Perceba que Isaías está descrevendo exatamente a ascensão de Cristo como aquele ato que confirma a exaltação do Senhor Deus. Perceba que aquilo que o Isaías está profetizando é que após a paixão de Cristo, portanto, na sua vitória final, a sua autoridade sobre as nações e sobre todos os povos se tornaria evidente. Ainda que algumas nações por algum tempo não se curvassem para adorar ao verdadeiro Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta a Filipenses no capítulo 2, e eu gostaria que você abrisse comigo a sua carta de Filipenses, no capítulo 2, do verso 9 até o verso número 11. E vejamos então o que Paulo nos diz sobre isso. Capítulo 2, do verso 9 ao verso 11. Filipenses capítulo 2, do 9 ao 11. Vamos ler juntos, meus irmãos? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Perceba, queridos, que a história não termina na humilhação de Cristo. A história termina com a sua exaltação. O fim do ministério terreno de Cristo não é a cruz.
O fim do ministério terreno de Cristo é quando ele então é assunto ao céu e recebido em glória, como aquele que venceu o seu pior inimigo. Mas agora volte para o Salmo 22 e veja como o salmista ele vai mostrar essa progressão, que foram os textos que nós lemos na nossa liturgia. Salmo 22. O salmista começa o salmo apontando para a humilhação do Messias, para a humilhação daquele que viria para salvar o homem dos seus pecados. E o salmista diz assim no Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido? Então o salmista aqui começa a mostrar as consequências do pecado da humanidade e o preço que o Messias pagaria para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Mas agora no Salmo 23, o salmista canta confiante ao Senhor, dizendo que ele é o seu pastor, que o conduziria por toda a história, que ainda que ele passasse pelo vale da sombra da morte, ele jamais seria vencido. Que o salmista, ele cria que o Senhor o faria perseverar e o faria prosperar até mesmo sobre os seus inimigos. Então perceba que o salmista ele está fazendo uma progressão entre esses salmos. E olha o que o Salmo 24, como ele começa. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Vamos juntos, irmãos? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portões eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Veja o que o salmista está dizendo. Começa no Salmo 22, com um Cristo desamparado por conta do pecado do homem. No Salmo 23, um Messias convicto de que o Senhor o faria prosperar sobre os seus inimigos. Salmo 24, um Messias triunfante. Um Messias recebido na glória. Um Messias que é o Rei da Glória. Queridos, se isso não faz o teu coração tremer, nada mais o fará. Você já parou para pensar o que é o culto que você presta ao Senhor, irmãos? Você já parou para pensar diante de quem é que você está nesse momento? Você já parou para pensar a quem você canta quando você se coloca em pé para cantar? Você já parou para pensar a quem você confessa os seus pecados? Quando você confessa os seus pecados na nossa liturgia, nós não estamos aqui para servir um Cristo que continua crucificado. Um Cristo banana e banal, como vendido em muitas teologias por aí. Nós estamos para adorar e servir o Rei da Glória. Aquele que todo o joelho, ainda que hoje se recuse, um dia se curvará a ele. Matthew Henry, quando comenta esse salmo, ele destaca que essa repetição que o salmista está fazendo é uma preparação, é indicando para o salmista quem é que seria descrito. E a ênfase que o salmista está dando é para demonstrar que os portais estavam sendo abertos para receber aquele que triunfou sobre a morte. E que nenhum inimigo, ninguém pôde impedir que ele cumprisse os planos para o qual ele havia vindo cumprir.
É isso que nós estamos estudando aqui. É dessa forma que a Escritura descreve Cristo sendo o assunto, com as portas lhe sendo abertas, para que ele, o Rei da Glória, entrasse. Charles Hodge, quando ele comenta isso em um dos seus textos, ele diz que a exaltação de Cristo à destra de Deus, em sua ascensão, é um reflexo do cumprimento da promessa messiânica de um rei que governa sobre tudo e sobre todos. Cristo, diz ele, ao ascender, não apenas recebe a glória, mas também assume sua posição de juiz e soberano sobre toda a criatura que um dia virá para julgar. Aplicando isso para as nossas vidas, meus irmãos, veja o quão pernicioso é essa ideia espalhada pelo evangelicalismo moderno. Às vezes a pessoa ela está afundada no seu pecado, vivendo uma vida em promiscuidade, e Deus então levanta alguém para repreendê-la do seu pecado, para tentar abrir os olhos dela do risco que ela está correndo ao optar por viver como está vivendo. E aí, de repente, a pessoa vai lá, erroneamente cita Mateus capítulo 7 e diz assim: não julgueis, para que não sejam julgados. Só Deus pode me julgar. Aí você para pensar, será que é uma boa coisa viver em pecado, sabendo que só Deus pode julgar? Será que é uma boa escolha dos que assim agem? Acreditar que um Deus que não pode ser subornado, um Deus que não tem nenhuma necessidade e que julgará as coisas com a reta justiça, Ele vai julgar. E isso pode fazer com que nós sejamos confortáveis para continuar vivendo nos pecados? Queridos, no finalzinho do livro Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, há um diálogo entre Lúcia e Súfio. Lúcia então está olhando Aslan ao longe, e de repente ela olha para Súfio e diz assim: ele é tão diferente? O que aconteceu com ele? Súfio responde: sim, ele foi morto e voltou à vida. Ele é o grande rei, mas não é um leão domesticado, você sabe. Ele é o rei, o senhor de toda a Nárnia. Ele não está sob o controle de ninguém, nem de mim, nem de você, nem de ninguém. Lúcia então responde: mas ele me disse que tinha que fazer isso. Ele sabia que a feiticeira não poderia ser vencida, a menos que ele morresse por nós. Então Súfio responde: e ele fez. E agora ele voltou, como sempre. Ele não é um leão como os outros. E é por isso que todos devem respeitá-lo. Lúcia estava sendo introduzida a essa fé que nós legamos e que nós hoje temos. Nós não servimos, irmãos, um Deus banana. Nós não servimos um Deus impotente. Nós não servimos um Deus que pode ter os seus planos frustrados por conta do homem e da sua pecaminosidade. Nós não servimos um Deus que é sujeito aos nossos desejos e aos nossos caprichos, porque Cristo não pode ser domesticado. Ele não pode. Ele não pode ser domado por ninguém. Ele é quem doma as nações. Paulo aprendeu isso quando perseguia a igreja. Então o Senhor disse para ele: você é uma besta, um animal feroz, que está lutando contra a sua consciência, que está te dizendo que você não pode me vencer. É essa imagem, irmãos, que Paulo está descrevendo aqui. Por isso, quando você for servir a Deus, quando você for falar com Deus em oração, quando você for adorar a Deus, lembre-se disso. Lembre-se de quem é e diante de quem você está. Não faça birra para não vir ao culto. Não deixe de adorar a Deus por conta de alguma circunstância que lhe aconteceu. Você está aqui para adorar o verdadeiro Deus, aquele que enviou Cristo, para que nós pudéssemos ser salvos. E a boa notícia, meus irmãos, é que Cristo venceu.
terminando esse nosso sermão, o que a gente percebe? Como então que as confissões de fé reformadas vão lidar com isso? Como que as confissões reformadas entenderam esse Cristo que venceu a morte? Como que as nossas confissões de fé, elas abordaram isso? E é importante perceber, por exemplo, que o Catecismo de Heidelberg, na sua pergunta número 49, ele diz assim: Cristo ascendeu aos céus para estar presente com a sua igreja e governar o mundo. O Pai, por meio do Espírito Santo, distribuiu seus dons a toda a igreja. O que o Catecismo de Heidelberg está dizendo é que quando Cristo ele é elevado às alturas, não é que ele está se afastando da sua criação, como os deístas querem dizer. Não é que ele deixou de se preocupar com tudo aquilo que Deus, por meio dele, havia criado, como João nos diz. Na verdade, ele continua a governar o mundo para a sua própria glória. Portanto, a ascensão de Cristo ao céu não é a sua fuga, não é o seu abandono daquilo que ele havia feito. Na verdade, a ascensão de Cristo ao céu é a ideia, é aquilo que faz com que Cristo, então, ele seja considerado aquele que governa o mundo e o faz para a sua glória. No capítulo 8, no parágrafo 2, a Confissão de Fé de Westminster, ao tratar sobre isso, diz: Cristo, após a sua ressurreição, ascendeu ao céu e está agora sentado à destra de Deus, governando tudo no céu e na terra, e sendo, como ele prometeu, sempre presente com a sua igreja. Quem governa o mundo, meus irmãos, continua sendo Cristo. E o que a gente percebe quando a gente olha para aquilo que a palavra do Senhor está nos instruindo aqui, queridos, é que ao ser recebido em glória, Cristo então agora é mais uma vez levado à posição que ele sempre teve, a posição de governador de todas as coisas. Perceba que Paulo havia já enfatizado isso. E os que as confissões estão dizendo, não é criando uma nova doutrina, não é estabelecendo uma nova verdade. O que nós vemos as confissões nos fazendo é nos ajudando a compreender o que de fato representou Cristo ter sido recebido no céu em glória. A Confissão Belga, no seu artigo 19, ela diz: Cristo, após sua ascensão, foi glorificado no céu com a honra e glória que ele merece como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. De forma definitiva, meus irmãos, ali estava sendo Cristo declarado como o governador de toda a história. Portanto, você pode se perguntar, por que é que eu preciso saber isso? Porque toda a nossa vida tem impacto se nós entendermos que Cristo é aquele que governa toda a história. O primeiro impacto que isso traz para a nossa vida é quando as circunstâncias nos são contrárias. Quando aparentemente as coisas não estão como nós gostaríamos. Quando aparentemente parece que nós perdemos o controle da nossa vida. Nessa hora, lembrar que Cristo governa o mundo nos trará paz. Para o ouvir dizendo que nós não devemos viver ansiosos quanto ao que nós havemos de comer, quando nós havemos de vestir. Porque isso, Ele provê para todos nós. Mas isso também traz implicação direta, irmãos, no culto que a gente presta. Porque não faz sentido nenhum se Cristo está exaltado à destra de Deus, como alguns erroneamente fazem, pessoas se curvarem a crucifixos onde tem a imagem de um Cristo dilacerado. Não faz sentido nenhum nós continuarmos, ou pessoas continuarem adorando um Cristo cuja história não terminou daquela forma. E é por isso que nós continuamos a declarar que Cristo vive, que Cristo governa, que Cristo reina, e isso independente de nós. É por isso que nós temos que tomar cuidado com algumas músicas que a gente canta e continua cantando, porque são músicas que não revelam a verdade da palavra do Senhor. Há um corinho que diz:
Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Deus deu esse poder para a igreja, irmãos? Não deu. Cristo está coroado. Cristo é rei. Há músicas que diz, vem reinar em mim, Senhor. Errado, Cristo já reina. Independente se você o convidar ou não, Ele é rei. A nossa adoração deve ter impacto imediato. Se nós de fato acreditarmos que Cristo é aquele que foi assunto ao céu e que hoje é adorado como Deus que governa todas as coisas. Ele governa, Ele reina. E o que nós aguardamos, que é a nossa perspectiva e a nossa esperança e expectativa, é de quando Ele pela última vez voltará. E não virá como Ele veio da primeira vez. Um varão de dores para padecer. Ele virá para julgar, como um justo juiz que Ele é. E nesse dia, irmãos, não haverá outra oportunidade. Ou nós vivemos com Cristo, ou nós servimos a Cristo, ou nós caminhamos com Cristo, ou a nossa eternidade será separada dele. Nós sabemos que, infelizmente, no Brasil, todo mundo que morre vira santo. Mas isso é mentira. Porque se fosse a morte que santificasse pessoas, que isso não precisava ter vindo. Aqueles que desprezaram Cristo durante a sua vida não podem se iludir pensando que passarão a eternidade com Ele. Porque aqueles que o desprezaram, por Ele serão desprezados. Essa é a mensagem que Paulo termina o texto de 1 Timóteo 3,16 ao dizer que Cristo foi recebido na glória. Ele foi coroado como alguém que venceu a carreira que lhe estava proposta, como alguém que cumpriu perfeitamente a lei do Senhor, como aquele que perfeitamente morreu para vencer a morte, para que nós pudéssemos ter vida, como nós cantamos no nosso culto. Se hoje nós temos vida, é porque Ele morreu para que nós pudéssemos viver. E isso é o que Paulo está encerrando esse canto dizendo, que Ele foi recebido como aquele que venceu para tudo o sempre. Quais são as implicações, queridos, disso para a nossa vida, concluindo esse sermão? Em primeiro lugar, meus irmãos, Cristo foi recebido na glória. Creia nisso. Todas as vezes que você olhar uma imagem de um Cristo vencido, de um Cristo que é sempre amoldado ao capricho, não creia nesse Cristo. Porque não é esse Cristo que a Bíblia descreve. Cristo governa o mundo para a glória dele. Ele foi coroado como rei que ele é. Segunda coisa que nós aprendemos é que Cristo governa para todo sempre. Ele é aquele que foi prometido a Davi, que da descendência de Davi nunca ficaria sem alguém no trono. Cristo é o que cumpre essa promessa. E hoje ele faz isso governando a igreja e a sociedade por meio de governadores e de autoridades que ele institui. Calvino dizia que quando Deus quer punir uma nação, Deus dá para ela governantes maus, que fazem a nação gemer. Quando Deus quer punir uma igreja em sua rebeldia, Deus dá a ela maus pastores, que vão judiar da igreja. E quando Deus quer punir a igreja definitivamente, como ele fez com Éfeso. Éfeso foi uma igreja que foi amplamente advertida, mas Éfeso não se arrependeu dos seus pecados. Aí você vai lá para Apocalipse no capítulo 2, Jesus diz para aquela igreja que se ela não voltasse ao primeiro amor, o candeeiro seria movido. E a ideia que o texto está sendo descrita ali é que Éfeso deixaria de ser uma igreja. E o que nós temos de Éfeso hoje? Ruínas de uma igreja que foi forte, de uma igreja que foi vibrante. Mas ainda quando o Senhor está agindo com juízo sobre uma igreja, ou contra uma nação, Ele ainda continua a governá-la. Cristo não governa apenas quando tudo está acontecendo bem, irmãos. É claro que quando Deus quer abençoar, Ele dá à igreja bons pastores e Ele dá à sociedade boas autoridades. Mas é Ele quem governa.
E a última coisa que a gente aprende nesse sermão é que um dia, quer você acredite nisso ou não, quer você concorde com isso ou não, ele virá como um juiz. E nesse dia será tarde demais. E para vocês que hoje estão ouvindo esse sermão, principalmente para aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados, essa mensagem será usada contra você para te lembrar do que você está ouvindo. Arrependa dos seus pecados nessa noite. Não vá para casa achando que você sempre terá uma segunda chance, porque pode ser que ela não tenha. Hoje, o Senhor fala com você. Não endureça o seu coração. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela revelação que o Senhor fez a Paulo e por um texto tão belo quanto esse que nós estamos semana após semana estudando sobre ele. Nós pudemos aprender sobre tudo o que Cristo fez, a começar pelo mistério que estava revelado já desde o Antigo Testamento e que progressivamente no desvelar da história o Senhor foi revelando para que esse mistério pudesse ser escrito, para que as pessoas pudessem crer na obra que Cristo veio para realizar. Nós te agradecemos porque Ele se fez carne. Nós te agradecemos, a Deus, porque a história da nossa salvação, a Deus, apontava para a necessidade de um Deus que se fizesse homem para nos salvar. Mas nós te agradecemos porque a história não acaba ali. Hoje nós temos a garantia de que, ainda que a cruz e a sepultura esteja vazia, o trono nunca está, porque Cristo continua a governar. Nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de saber que o Senhor governa sobre nós. Nós te agradecemos, a Deus, pelo privilégio de saber que o Senhor é quem conduz a história, que o Senhor é quem governa todas as coisas, que o Senhor tem o controle absoluto de tudo. Que o Senhor nos faça viver, Senhor, à luz disso, para que seja nos momentos de crise ou nos momentos de alegria, seja nos momentos mais difíceis da nossa vida ou nos momentos de bonança, nós nunca nos esqueçamos que o Senhor vive e que um dia Cristo voltará para nos buscar, para que nós estejamos para todo sempre com o Senhor. Faça com que essas verdades estejam acesas e vivas dentro do nosso coração. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus.